Continuando agora com a nossa segunda parte da aula, vamos lá resolver as questões sobre a classe dos pronomes. A Uhum. gente acabou de ver aí as classificações. E essa primeira questão é uma questão de morfologia simples, nua e crua, em que a gente tem que identificar as classes de palavras. Vamos lá. Temos uma tirinha, que é um elemento um gênero textual muito comum de cair nas provas de concursos e de Enem, em geral. Temos aí uma tirinha do Calvin. Pai, você checou o quatezinho esta manhã? Sim, Calvin. Temo que ele tenha morrido. Sinto muito também, meu filho. Mas ele não tinha muitas chances. Pelo menos ele morreu aquecido e seguro, Calvin. Calvin, nós fizemos tudo o que podíamos, mas agora ele se foi. Sniff, que é aí ó, uma interjeição, tá? Depois a gente vai estudar sobre isso. Uhum. Na verdade, saiu uma onomatopeia, que é uma representação de som. Eu sei, eu estou chorando, porque aqui fora ele se foi, mas ainda continua dentro de mim. Então vamos lá na frase. Mas ele não tinha muitas chances. Deixa eu grifar aqui. As palavras classificam morfologicamente na ordem em que pertence como. E aí é Uhum. necessário, sempre que tiver uma frase desconectada, vou te dar essa dica, você volta para a oração, para o texto onde ela foi tirada, para você entender o contexto, tá? Que às vezes uma palavra colocada em um contexto, ela é uma classe gramatical, e em outro contexto ela é outra classe gramatical, tá? Vou dar um exemplo. Para, né? Para pode ser o verbo parar, ele para, não é? Ou pode ser uma Uhum. preposição. Sim. E aí depende do contexto onde ela está inserida. Então, continuando aí, ó, onde foi retirado? Nesse segundo quadrinho aqui, onde tem o balão do pai. Sinto muito também, filho, mas ele também não tinha muitas chances. Tá? Então, é esse recorte que foi feito aqui. Tá. A sua imagem não está aparecendo, acho que você esqueceu de ligar aí a câmera. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tô até tentando ligar. Então, aí, Miriam, a gente tem que analisar cada uma das palavras, tá? E indicar qual é a classe gramatical, a classe morfológica, né? Qual das classes, cada uma delas pertence. Tá? Isso tem muito a ver com o que a gente tem feito durante esses dias, estudado as classes gramaticais. Então, vamos ver uma por uma, tá? E vamos Tá. trabalhar com aquele processo de eliminação, que a gente viu que dá certo. Então, a primeira palavra é mais, tá? E aí, de Aham. acordo com o que você já tenha estudado, ou com o que você conhece, você acha que mais é letra A, uma preposição, uma conjunção, uma interjeição, um conector ou uma conjunção, que tem na letra E também? Eu acho que é preposição. Preposição, tá? Mas eu Uhum. vou te dizer, o mais é uma conjunção. Conjunção adversativa, que dá uma ideia de oposição ao que foi falado anteriormente. São classes que a gente ainda não viu, ainda não estudou, não é? Mas aí é uma conjunção. Então, o que que a gente já elimina? Nossa. Já elimina a letra A, onde tem preposição no início, tá? Uhum. A gente já elimina a letra C, onde tem interjeição, e a gente vai eliminar a letra D também, tá? Que apesar da letra A, da palavra mais, poder ser considerada um conector, a gente não está falando de função, a gente está falando de classe de palavras, morfologia, tá? Então, Tá. apesar de ser um conector, não é o que a questão está pedindo. Então, a gente elimina também a letra C. Ficamos com a letra B e a letra E. Aí a gente passa para a segunda, que é o quê? Ele, Ele. tá? De acordo com o que nós estudamos, a qual classe gramatical pertence a palavra ele? É um pronome ou é um substantivo? E Everton. Lembra, Deixa eu pensar. substantivo, palavra que nomeia um ser, um lugar.
algo que é criado ou algo que é real, né? Uhum. Pronomes, lembra dos pronomes pessoais, das pessoas do Eu curso, acho, pensando assim, eu, tu, ele, seria pronome. seria Ou, pronome. Então, ó, letra B, tá? tá, Não seria um substantivo. Continuando, aí tem a palavra não. Não, advérbio de negação, negação. ok? Tinha ou Tinha. tinha é um verbo, vem do Tinha. verbo ter, tá? Aqui, olha, é onde pegava muita gente, muitas, tá? Porque muitas pode ser um advérbio de intensidade, tá? Mas Tá. esse também pode ser um pronome indefinido. E aí a gente tem que ver o contexto da frase. Muitas chances pode ser substituída por algumas chances? Sim. Sim, então Então, é pronome, não é advérbio. Não está dando ah, uma ideia de intensidade. Não está dizendo que eram várias chances que ele tinha. Não está intensificando o pronome, o substantivo chances. Tá? Então, aqui nós sim, temos um pronome. E no final, chances, que é um substantivo. substantivo. Ok? E aí a letra E Muito está bom. incorreta. E o que está correto é a letra B. Dúvida? Não, não, gostei dessa E parte. aí é isso, ó. Veja que essa questão aqui está analisando pura e simplesmente o que a gente vem estudando nessas duas aulas, que são as classes de palavras. Aham. Continuando, vamos para o número 2. Número 2. O emprego do pronome relativo está de acordo com as normas da língua padrão em pronome Ativo. Tá. relativo, tá? E aí Uhum. tem regras bem específicas para essa questão aí. A gente vai tentar fazer, tá? Depois a gente dá uma olhadinha nas regras. Tudo bem assim? Tudo. Então vamos lá. A gente quer saber onde é que está correto, tá? Letra A. Finalmente aprovaram o decreto que lutamos tanto por ele. Você acha que esse que aqui foi colocado adequadamente? Hum. O decreto Finalmente, que lutamos tanto por ele. finalmente aprovar o decreto que ele sei lá. Vamos pular, né? Deixa ele quietinho, Letra né? B, deixa ele quietinho aí. Nas próximas férias, minha meta é fazer tudo que tenho direito. Sim, parece que tá direitinho. Parece, vamos botar esse que aqui. Parece que está direitinho, como você falou. Vamos Hum. lá. Letra C. Eu aprovaria o texto daquele parecer que o relator apresentou ontem. Tudo parece que encaixa. Parece que encaixa também. A gente vai ter que achar alguma coisa que não. Nossa, alguma concordância, sei lá. Existe um escritor brasileiro que existe um escritor brasileiro que todos os brasileiros nos orgulhamos. Sei lá. Acho que esse não é não. Não sei porquê, mas não soou. Tá, mas ainda vamos deixar ele aí. Na política, às vezes acontecem traições onde. Peraí. Na política, às vezes acontecem traições onde mostram muita sordidez. Ah, você falou ainda agora alguma coisa do onde. Falei. Que eu acho que é mais relacionado ao lugar. Não sei se é isso que você Isso, falou. perfeito. O onde está Não a relacionado a um coisas. lugar e não a uma situação, ou a uma coisa, ou a alguém. Então, olha, já Isso. temos um ganho aí. Eliminamos a letra E, tá? Esse Tá. onde aí não foi colocado corretamente. Tá? E aí, na dúvida, agora nós vamos lá para a explicação que eu coloquei aqui ao lado. Vamos lembrar uma coisa, tá? Verbo transitivo, verbo intransitivo. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, tá? Vamos lá. Verbo transitivo, verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento, ele já tem a sua ação completa em si mesmo.
verbo intransitivo, desculpa, transitivo, é aquele que precisa de um complemento, tá? Ele precisa de algo para complementar o sentido dele. Sim. Verbo transitivo direto é aquele que não precisa de uma preposição. Tá? Verbo transitivo indireto é aquele que precisa de uma preposição. Isso aí está automaticamente ligado ao tipo de pronome relativo que nós vamos ter que usar aí nessas questões. Ok? Então, vamos lá agora para os comentários. Da letra A. Finalmente, aprovaram o decreto que lutamos tanto por ele. Tá vendo ali que por ele está grifado? Sim, tô vendo. Por é uma preposição. Ele é um pronome pessoal, tá? Sim. Se tem uma preposição, significa que temos um verbo transitivo indireto, tá? E aí a gente não pode deixar simplesmente o que, porque vai ser necessário introduzir aí uma preposição. Se temos o por, não é? A forma correta deveria ser: quem luta, luta por algo, tá? Então, finalmente aprovaram o decreto pelo qual lutamos tanto. Então, precisa entrar a preposição aqui, ó, pelo qual. Tá? Então, não pode ser simplesmente o quê? Letra A, ela está incorreta. Se você não estiver entendendo alguma coisa, você me fala que eu explico melhor. Eu tento mudar a forma de explicar, ok? Não, tô entendendo. Então, vamos lá. Nas próximas férias, minha meta é fazer tudo que tenho direito. Quem tem direito a algo. E esse a aí é outra preposição, tá? Então, se tem a preposição, quando a gente vai colocar o pronome relativo, é necessário que ele venha acompanhado também de uma preposição. Então, no caso, a forma correta seria: nas próximas férias, minha meta é fazer tudo a que tenho direito. Tem direito. Ok? Então, nesse caso também, letra B, não é só o que, é a que. Letra C. Eu aprovaria o texto daquele parecer que o relator apresentou ontem, tá? Nesse caso aí, temos um verbo transitivo direto, que o complemento dele não precisa de uma preposição, tá? Então, nesse caso aí, o pronome relativo que foi colocado de maneira correta. Correta. Questão correta é a letra C. Vamos dar uma olhadinha já na letra D. Existe um escritor brasileiro que todos os brasileiros nos orgulhamos. Quem se orgulha, não é? Se orgulha de algo ou de alguém. Entrou a preposição de aí, não é? Então, no caso, existe um escritor brasileiro do qual, fez uma contração aí, de mais o qual, virou do qual, todos os brasileiros nos orgulhamos. Então, nesse caso aí também, o pronome relativo foi colocado, foi escrito de maneira gramaticalmente incorreta. O que estaria correto seria a letra C. Essa é bem... Tem que analisar coisa por coisa, né? Exato, bem específico aí, tá? Então, olha, eu coloquei aqui embaixo, quando eu mandar o material, você vai dar uma olhadinha, tá? O emprego dos pronomes relativos, que é o que a gente acabou de falar aqui, tá? Eu não vou destrinchar isso aí não, porque fica mais para você dar uma estudada específica, quando você estiver olhando aí os pronomes relativos, ok? Podemos ir para a próxima questão? Podemos. Número 3. Vou pedir aí para você me ajudar na leitura do número 3. Tá. Pode ler? Pode. Bem no meio do deserto, há um lugar onde o calor é extremo, 63 graus ou até mais no verão. E foi exatamente por causa da temperatura que foi construída, deixa eu marcar aqui senão não perco, construída em Abu Dhabi, uma das maiores usinas de energia solar do mundo. Os Emirados Árabes estão investindo em fontes energéticas renováveis. Não vão substituir o petróleo, que eles têm de sobra por mais de 100 anos, pelo menos. O que pretendem é diversificar e poluir menos, uma aposta no futuro.
A preocupação com o planeta levou Abu Dhabi a tirar do papel a cidade sustentável de Masdar. 10% do planejado está pronto. Um traçado urbanístico ousado, que deixa os carros de fora. Lá só anda a pé ou de bicicleta. As ruas são bem estreitas para que um prédio... São bem estreitas. Estou perdida. Bem estreitas. Para que um prédio faça sombra no outro. É perfeito para o deserto. Os revestimentos das paredes isolam calor. E a direção dos ventos foi estudada para criar corredores de brisa. Então, vamos lá. Interessante. Temos aí um texto informativo, né? Isso aí a gente vai ver quando nós formos estudar os tipos textuais, os gêneros textuais. Considere as seguintes passagens do texto. Passagens do texto. Primeira passagem. E foi exatamente por causa da temperatura que foi construída em Abu Dhabi uma das maiores usinas de energia do mundo. Destaque aí para a palavra que é o que a gente vai ter que analisar para responder as questões. Responder a questão. Número 2, segunda, não vão substituir o petróleo, que eles têm de sobra por mais 100 anos, pelo menos. 3. Um traçado urbanístico ousado que deixa os carros de fora. 4. As ruas são bem estreitas para que um prédio faça sombra um no outro. Uhum. O termo que é pronome e pode ser substituído por o qual, apenas em. A gente quer saber aí, no caso, onde nós podemos substituir aí o termo que por o qual. Uhum. Tá? Então, vamos fazendo a substituição. Primeira, e foi exatamente por causa da temperatura, o qual foi construído em Abu Dhabi, uma das maiores usinas de energia solar do mundo. Você acha que o qual se encaixa aí nesse caso? Acho que não. Vamos lá para a explicação ali do lado. Ó. Primeiro, e foi justamente por causa da temperatura o qual foi construída. Errado. Uma das maiores usinas, tá? Se a gente está falando que foi construída uma das maiores usinas, deveria ser a qual foi construída e não o qual foi construída. Ok? Então, a gente já elimina aí das nossas considerações o primeiro. Tá? 2. Não vão substituir o petróleo, o qual eles têm de sobra por mais 100 anos, pelo menos. Sim, esse encaixa. Esse encaixa, tá? O petróleo, o qual? Certo. Sim. Vou deixar aqui de amarelinho. Tá. Um traçado urbanístico ousado, o qual deixa os carros de fora. Traçado urbanístico. O qual. Acho que combina essa. Porque veja, nós estamos falando de traçado urbanístico masculino, não é? O qual. O qual. Pronome Sim. relativo que se relaciona com o traçado urbanístico. Correto também. Tá. As ruas são bem estreitas, para o qual um prédio faça sombra no outro. Não, combina não. E outra coisa, isso aqui não é nem um pronome, tá? Isso aqui é uma conjunção, tá? Porque conjunção que dá uma ideia de finalidade. As ruas são bem estreitas com o objetivo de que um prédio faça sombra no outro. Não é um pronome. Por isso que eu falei para você, às vezes, dependendo do contexto, uma mesma palavra ela pode ter classificações morfológicas diferentes. Ela pode ser um pronome relativo ou ela pode ser uma conjunção. Nesse caso aqui, do número 4, a palavra que não é um pronome, é uma conjunção. Ok? Tá. Então, o que temos de correto aí, número 2 e número 3. Questão B. Ok? Ok. Então tá. Podemos ir para a próxima? Podemos. Número 4.
Está lá embaixo. Uhum. Temos uma charge, tá? E aí na charge o pessoal do carro está perguntando, como eu faço para chegar na praia? E o rapaz está respondendo, Senhor, siga aquela lama. Sim. O emprego do pronome aquela na charge. Então, estamos analisando aí o pronome demonstrativo aquela, tá? Só relembrando, não é? Tá. Temos o este, que está próximo de quem fala. Temos o esse, que está Tá próximo de longe. quem se fala, com quem eu falo, não é? E temos Uhum. aquela que está longe de quem está participando do processo comunicativo ali, tá? Então, Tá. qual é a ideia de se usar aquela nessa frase aqui? Siga aquela lama. Letra A. Dá uma conotação de ironia à frase? Não sei. Não sei. Estamos analisando uma palavra específica, tá? Não estamos analisando a frase por completo, Tá. ok? Nesse Ok. caso aqui, Então, utilizar só a palavra aquela, tá dando uma conotação de ironia? não. Não, não está dando uma conotação de ironia. Porque, Tá. assim, às vezes, o sentido da frase foi até ter uma conotação de ironia. Só que a gente não está analisando a frase por completa. Nós pegamos um termo e nós estamos analisando esse termo dentro da frase. Ok? Então, nós não estamos Sim. trabalhando com sentido, estamos trabalhando com morfologia, com a classe de palavra, com a palavra especificamente. Letra B. Representa uma forma indireta de se dirigir ao casal. Uma forma indireta de se dirigir ao casal. Acho que não, essa não. Também não. Ele não Tá tá, falando esse diretamente. esse pronome aí demonstrativo não está se referindo ao casal que está dentro do carro. Uhum. Também não. Letra C. Permite. Eita, estão fazendo obra aqui do lado. Tá horrível. Letra C. Permite situar no espaço aquilo que se refere. Acho que é essa. Então vamos deixar essa aqui. Vamos pular, vamos para a próxima. Letra D. Indica posse do falante. Não. Não, acho que não. Não, porque deveria ser, para indicar posse, deveria ser um pronome possessivo, né? Isso. Letra E. Evita a repetição do verbo. Não. Também não. Então ficamos aí com a letra C, tá? Permite situar no espaço aquilo a que se refere, tá? Indicando aonde está algo que está se referindo. Uhum. Letra C. Algumas bem simples, outras mais complexas. Pra dar uma equilibrada, né? Dá uma respirada, depois aperta um pouquinho. Pois é. E essa última aí, pequenininha, mas bem complexa também. Vamos lá, preste atenção. Prefeitura de Florianópolis, Santa Catarina. Analise a frase abaixo. O professor discutiu Tananã mesmos a respeito da desavença entre Tananã e Tananã. E aí assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Nós temos que completar aí o texto com os pronomes mais adequados, tá? Então vamos começar aqui nessa primeira lacuna. O professor discutiu Tananã mesmo. E aí vamos começar aqui, fazer aquele processo de eliminação que a gente estava fazendo. O professor discutiu com nós mesmos. Não. Com nós mesmos não é. Porque olha só, foi colocado aqui, ó, a palavra mesmos após. E a gente vai ver ali pela regrinha que quando se utiliza termos como mesmo, outros, próprios, todos, ambos, não se coloca um pronome pessoal do caso reto antes. Então, com nós, onde tem com nós, a gente já elimina. Já tira. Se a gente elimina a letra A, a gente elimina também a letra E. Tá? Sim. O professor discutiu conosco mesmos a respeito da desavença entre eu e tu, entre mim e ti, entre mim e tu. Eu
Eu diria, podendo estar errado, né? Certo? Entre mim e ti. Entre mim e ti. Eu Ok? e tu. Você marcaria a letra C. E Sim. no caso agora, nós vamos ter que dar uma olhadinha aqui na explicação, tá? Tá. Atenção. Essa primeira explicação aqui nós já tiramos, nós já Temos. matamos, não é? O pronome, os pronomes conosco e convosco devem ser substituídos por com nós e com vós, respectivamente, quando aparecem seguidas de palavras enfáticas, como mesmos, próprios, todos, outros ou de um numeral. Então, isso eu já vou passar adiante, nem explicar muito não, porque a gente já falou sobre isso, tá? Uhum. Então, vamos lá. Essa é uma regra bem específica, ó. O pronome regido pela preposição entre, que é o que está aqui na frase, ó. A respeito da desavença entre, deve aparecer na forma oblíqua. Assim, é correto dizer entre mim e ele, entre ela e ti, entre mim e ti. Os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complementos. Isso não convém a mim. Foram embora sem ti. Olhou para mim. Os pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito na oração. Dessa forma, os pronomes eu e tu estão empregados corretamente nos seguintes casos. Pediu que eu fizesse as compras. Saberão só quando tu partires. Trouxeram o documento para eu assinar. Os pronomes pessoais do caso reto eu e tu serão substituídos por mim e ti após a preposição. O segredo ficará somente entre mim e ti. Ti. Então, de acordo aí com o que nós vimos, tá? Quando está aí junto da preposição entre, o adequado é que se utilize os pronomes oblíquos mim Mim e e ti. ti. Então, mim e tu elimina, Eu e tu. elimina. Foi mim e ti que você falou, não foi? Aham. Então você acertou, mim e ti. Ok. Finalizamos aí a questão de número 5. Essa é uma regra bem específica de colocação aí dos pronomes oblíquos e que eu indico que você dê uma olhadinha lá no material mais especificamente para relembrar. Mas aí eu tenho que perguntar, alguma dúvida ficou até agora? Não, Não, tá deu para tranquilo? entender. Aham. Ok, então finalizamos aí a classe dos pronomes e a classe dos verbos a gente não vai conseguir novamente ver hoje, Ah, porque é uma classe muito extensa, tem muita coisa que a gente precisa falar sobre ele para relembrar, e aí eu vou tentar, na próxima aula, trabalhar com o verbo e de maneira mais rápida as próximas classes gramaticais, que é o advérbio, a preposição, a conjunção e as interjeições, ok? ok. Então, com isso, nós vamos encerrar a nossa gravação de hoje, tá bem? Tá bom. Então, até a próxima. Beijo, tchau.